da história, mas esse verbo aqui nos chama muita atenção no sentido de casal, conjugal, duas pessoas. Observem, façamos. Não existe mais singular, não existe mais eu faço, eu quero, eu vou, eu faço. Não, agora façamos. Eu não sei o que você tem em tuas mãos para fazê-lo, se é na tua vida familiar, administrativa, financeira, aleluia, espiritual, aleluia, ou eclesiástica, mas diga ao seu cônjuge: vamos fazer, façamos, aleluia, porque aquele que é maior de todas as coisas nos dá força. Vocês observaram no texto de Eclesiastes, olha, repito, irmão Manuel, Eclesiastes no texto está falando assim: um cordão de 3 dobras não quebra. Aleluia, glórias a Deus. Não falou um cordão de 2 dobras, está falando no contexto que antecede a respeito de 2 pessoas que procuram viver em comunhão, e ali faz uma analogia muito forte a respeito do casamento. Mas ali falou um cordão de 2 dobras, 3 dobras, aleluia. O que nós entendemos ali daquele contexto, aleluia, que a terceira dobra é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o casamento tem que ter a presença de Deus. O homem e a mulher não vão fazer junto, aleluia, independente da dificuldade, do processo, aleluia, do obstáculo, é Ele que nos garante a caminhada e a vitória, por Ele, para Ele e por Ele. Sozinhos não somos nada, né? Como diz o profeta Isaías, somos menores que o pó da balança. Um dia eu ouvi um pregador falar a respeito disso e falou assim: pegue uma maçã, põe em cima da balança, você não está vendo a poeira, mas aquela pequena poeira que caiu da maçã, aleluia, aleluia, aquela poeira que pode ser imperceptível ou pode ter pouca visão, aquela poeira ali, menor que a poeira da balança, aleluia, sem Ele não somos nada. Olha que interessante, meus irmãos, nós já vamos chegar nesse contexto. Precisamos observar o que acontece, o que antecede a toda a mensagem, até esse profeta Eliseu chegar a esse casal. Aqui nós estamos diante de um contexto histórico onde os reinos estão divididos: reino do norte, que é o reino de Israel, e reino do sul, que é Judá, 10 tribos e 2 tribos. Quando há essa partilha lá no contexto, lá atrás de Salomão, os reinos começam a andar, aleluia, repartidos. Sobre o reinado de Israel, como nós estamos abrindo a mensagem pela graça e misericórdia do Senhor, nós vamos ver 2 profetas em destaque: Elias e Eliseu. Deus vai nos revelar na sua palavra, no capítulo 17, 1 Reis. Não quero entrar muito no contexto de Elias, mas é necessário nós entendermos, aleluia, o argumento que antecede toda essa história até chegar a esse casal. Deus chama o profeta Elias para profetizar sobre Israel. O tipista não tem muita alusão ao seu histórico, à sua família, só vai nos dizer lá na frente, aleluia, quando Elias declara para Deus: não sou melhor que meus pais. Ali nós temos uma alusão que seus pais tinham uma boa índole. Amém? Glórias a Deus. Então nós vemos que havia uma família, aleluia, um contexto que apresentava um caráter de boa índole diante de Deus. E Elias é chamado, vocês vão observar, Elias faz grandes feitos. Elias era um homem de palavra, autoridade na palavra de Deus, um homem usado por Deus, aleluia. Certa feita, aleluia, diante de Acabe, aleluia, o rei de Israel. Nós estamos diante de um contexto onde Israel está sendo governado por Acabe e Jezabel. Acabe conhecia as coisas de Deus, conhecia a palavra de Deus, mas ele se desviou e não governava bem diante dos preceitos que Deus espera de um rei na sua obra, no povo de Israel. E para não ajudar, meus irmãos, esse rei já estava corrompido. Ele se casa com Jezabel. Jezabel era nascido Filícia, era de Sidom, também era de um povo pagão, tinha umas culturas pagãs que eram abomináveis diante de Deus, idolatria.
Esses dois começam a governar Israel de uma forma, aleluia, devassa, levando o povo a pecar, a adorar outros ídolos. Deus chama Elias. Elias chega já de cara, de início, no contexto da história, dizendo assim: segundo a presença do rei ou do Deus de Israel, aleluia, segundo a minha palavra, não irá chover. E assim aconteceu. O que é interessante, meus irmãos, que a gente aprende aqui, aleluia, Elias tinha autoridade na palavra, mas ele não estava se exaltando, aleluia, ele estava demonstrando aquilo que Deus deu para ele, cajado, autoridade. Primeiramente, ele aponta aonde? Segundo o Deus cuja a sua presença que sou. Agora ele traz para si essa autoridade, diz: segundo a minha palavra, não irá chover. Ele não está se exaltando, meus irmãos, ele está aplicando aquilo que Deus colocou diante dele para fazê-lo. Amém? Se Deus mandou, Deus colocou, está na posição, aleluia, está na direção de Deus, aleluia. Tu orou, tu consagrou, tu jejuou, aleluia. Tu ouviu a resposta de Deus, não tema. Vai adiante. Siga em frente. Vocês conhecem todo o contexto. Elias vai passar por essas peripécias do contexto da história, mas ele está ali como um homem de Deus. Até que no momento a Jezabel, não vou entrar todo profundo no contexto, Jezabel ameaça ele, e ele foge. Deus por algumas vezes vai se comunicar com Elias, e Elias vai dizer: basta, não quero, não sou melhor que os meus pais. Deus até insiste com o profeta, aleluia, porque grande era a obra com ele. Estava desanimado, aleluia, Jesus. Daí Deus fala com ele: tá bom, tu vai ungir Azazel, rei da Síria, vai ungir Jeú, rei de Israel, e tu vai ungir Eliseu, aquele que vai te substituir. Aleluia. Mas não pensa, aleluia, que você está só. Ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos diante, aleluia, de Baal. Meus irmãos, aqui cai o puxão de orelha de nós. A gente vê no meio circular, nada insubstituído, aleluia. Mas diante da obra de Deus também, aleluia. Deus deixou para nós fazer, mas não pensamos que se nós não quiser, a obra vai parar. A obra de Deus não para. Glória a Deus, aleluia. Amém? Mas é melhor obedecer do que sacrificar, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Meus irmãos, Elias tinha um poder de autoridade diante de Deus tremendo, mas chegou um momento que falou: basta, tá bom, Elias, vou colocar o outro em seu lugar. Amém? Daí ele foi, ungiu Azazel, ungiu Jeú. E o que é interessante, meus irmãos, aqui eu parei para ministrar muito nesse contexto. Deus deu certinhas coordenadas aonde encontrar Eliseu, e ele foi lá. O que ele encontrou? Ele encontrou Eliseu trabalhando. A Bíblia vai falar que ele estava com 12 juntas de boi. Ele estava na 11ª junta de boi, lavrando a terra. É interessante isso aqui, porque quando a gente ouve 12 juntas de boi, a gente pensa que ele era pecuarista, mas na verdade ele era agricultor. Se ele estava na área da pecuária, então já parte do contexto. Porque a Bíblia vai revelar que ele estava lavrando a terra, preparando para plantar, pastor Almeida. Aleluia, Jesus. E ali, o profeta, num gesto de sinal, aleluia, pega a sua capa e passa por cima de Eliseu. Eliseu, esperto, atento, aleluia, Jesus, entendeu o recado, entendeu a chamada, aleluia, Jesus. Logo já foi seguindo o profeta Elias. A Bíblia vai dizer que a obra tinha pressa. Elias só passou a capa e continuou. Eliseu veio atrás, aleluia, Jesus, e pediu: profeta, espera um pouquinho, vou voltar a casa, despedir dos meus pais e já retorno. Então vai e faça. Nesse contexto, Deus me levou a meditar profundamente, porque ele chegou em casa, meus irmãos, e pegou uma junta de boi, 2 juntas de boi, matou e comeu com todos que estavam ali. Eu não vi na Bíblia ainda alguém tão feliz com uma chamada missionária como Eliseu nesse contexto. Ele voltou para casa, despediu dos pais e fez uma
crê na expressão, essa alegria. E Eliseu segue, aleluia. Ele não questiona, ele não para. Se nós olharmos esse contexto, meus irmãos, 12 juntas de boi. Aleluia. Ele era um homem de uma família próspera, aleluia, Jesus. Honroso. E se a gente olhar para a palavra de Deus, quantos que foram chamados que estavam no labor, no trabalho, na luta? Quando Deus veio chamar Moisés, Moisés estava cuidando, aleluia, da criação do seu sogro, do Jetro. Vocês conhecem a palavra melhor do que eu. Naquela teofania, Deus vai aparecer para Moisés naquela sarça ardente que ardia e não se consumia. Se nós observarmos também, quero premiar alguns exemplos aqui. O jovenzinho Davi, que ainda nem era rei, quando o profeta foi chamado para ir à casa, aleluia, Jesus, ungiu o rei de Israel, mandou o profeta Samuel para a casa de Jessé. Os filhos estavam ali, mas Davi estava trabalhando, cuidando daquilo que nem era dele. Aleluia. Glória a Deus. Você quer um currículo bem assinado diante de Deus? Você está cuidando daquilo que nem é teu. Se cuida daquilo que nem é teu, imagina cuidar das coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Se a gente olhar a Bíblia, vários vão se encontrar nessa chamada. Se a gente olhar para o Novo Testamento, quando Deus usa o Filho, Jesus Cristo, está ali convocando os primeiros discípulos, e vai encontrar por parte deles, todos estavam trabalhando. Levi, que virou Mateus, estava na alfândega. Pedro, que estava pescando. Maridos, discípulos, eram pescadores, que estavam no trabalho. Como diz alguns, não estava de guarda, estava aplicando alguma coisa em sua vida. Até a jovenzinha Esther, quando Mardoqueu fala para ela se alistar, porque haveria ali um casamento no rei, aleluia. O rei Assuero ia casar com uma nova jovem. Alistou Esther, aleluia, diante de todas as moças, a mais bela diante dos olhos de Assuero, se casou com Assuero, o rei do Persa, que estava dominando Israel logo depois do cativeiro babilônico. E ela tem uma chamada. Mardoqueu desvendando toda aquela artimanha, de Ramã ou Amã, que queria matar, exterminar o povo de Israel. Sempre foi assim, meus irmãos? Não era tirar Israel da jogada, como acontece hoje, é exterminar o povo. Eles sempre se levantaram contra o povo de Deus, aleluia. Israel, a menina dos olhos do Senhor. A igreja hoje. Mas olha que interessante, Mardoqueu contra a conspiração para Esther, coloca ela dentro do trabalho, e ela vai para a obra, entende. E é interessante essa passagem, não quero me ater muito aqui, mas olha que maravilhoso, um grande ensinamento para nós. Ela manda todo o povo jejuar e orar, e ela fala assim: eu e minhas moças também vamos jejuar, para depois chegar diante do rei. Estava dentro de uma função, era esposa do rei, aleluia, que cuidava também do povo de Israel. Mas Eliseu recebe essa chamada, e não pensa duas vezes, segue o profeta, e ali ele fica colado com o profeta. O profeta anuncia que ele vai subir, Deus vai recolher. O ministério de Elias, ele é singular, ele é ímpar, ele é único, mesmo ele não querendo fazer mais a obra, aleluia, Jesus, mas ele tinha crédito com Deus. Deus recolheu ele no arrebatamento. Fato que vai acontecer só mais uma vez, ou aconteceu antes, aleluia, Jesus. Ele vai recolher ele no arrebatamento, e ele fala para Eliseu, e Eliseu colado com ele, e mais os profetas. Existia a escola dos profetas naquela época. A Bíblia vai nos revelar. A palavra de Deus está dizendo que Elias está caminhando e fala assim: olha,
Eu vou ter ali em Betel, Eliseu, espera aqui. Longe de mim, diante de Deus, que eu vou me apartar de ti. E segue junto. Elias fala para Eliseu: fica aqui, eu tenho que ir até Jericó, mas fica aqui, espera um pouquinho. Longe de mim, diante de Deus, que eu vou me apartar de ti. E Eliseu, sabendo da sua bênção, aleluia, com os olhos fitados na bênção que era Elias, era o sinal. Para Eliseu entrar em cena, era necessário Elias ser retirado, aleluia. Iria acontecer, e ele tinha total convicção. E aqui é maravilhoso, meus irmãos. Elias, vendo que Eliseu não se apartava, porque Eliseu sabia da bênção, aleluia. Quero lançar uma palavra profética para você aqui agora. Fique na posição. Não vire para a direita nem para a esquerda. Deus falou para te falar: fique na posição, aleluia, Jesus. Não saia da posição, não saia da presença de Deus. Eliseu tinha essa convicção. Elias, vendo que ele não se apartava, chegou para ele: pede o que tu queres. Eliseu, muito inteligente, sabedoria de Deus, ele chega para Elias e fala assim: eu quero a unção dobrada. Aleluia. Aqui eu aprendi muito nessa palavra. Ele usou o exemplo do jovenzinho Salomão. Tinha tudo: armamento, riqueza, ia ser o rei. O que ele vai pedir para Deus? Capacidade para fazer aquilo que Deus estava colocando em suas mãos. Eliseu está fazendo a mesma coisa, pedindo capacidade para fazer aquilo que estava sendo colocado nas suas mãos. Pensa comigo. Olha o que Elias passou. Eliseu sabia. Vou conjecturar eu, irmão Ednei. Se ele passou tudo isso, tinha presença, tinha unção, e eu vou assumir o lugar dele, quero a unção dobrada. Quero o dobro que tem em ti, Elias. O dobro do Espírito, da unção, da virtude, da autoridade. Ele me dá a mandar. Você que eu acho? Eu quero o dobro. Eu toco, vou assumir o teu lugar, mas eu quero o dobro. Aleluia, Jesus. E aqui Deus falou fortemente comigo: não anseie por aquilo que você ainda não tem. Peça a autoridade, poder de Deus para administrar aquilo que você já tem. Amém? Vou repetir. Não se frustre, não se anseie por aquilo que você ainda não tem. Peça a autoridade, unção de Deus, responsabilidade para administrar aquilo que você já tem. Essa será a escola. Você administrando bem aquilo que você já tem, aleluia, Deus vai te capacitar para aquilo que você nem sabe que vai ter. Glória a Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender esse projeto. Se lembra quando Deus chegou e falou assim: fosse fiel no pouco, então no muito vou te exaltar. Aleluia, Jesus. Muitas vezes se frustramos porque queremos aquilo que ainda não temos, mas nem sabemos como lidar, e nem sabemos administrar aquilo que já temos. Aleluia. O profeta Eliseu pediu unção dobrada. Olha só o que Elias falou. Ele não prometeu. O texto está ali: dura coisa que me pedisse. Sabe por que fala isso? Dura coisa que me pedisse. Porque não era dele, era de Deus. Dura coisa. Mas tu vai esperar, vai acontecer. Se eu subir, aleluia, e você estiver esperando, pode ser que aconteça. E você receba. Ou seja, em outras palavras, vai depender da tua fé. Aleluia. Vai esperar? Bom, então tá bom. Espera. A palavra de Deus fala que uma carruagem de fogo passou entre os dois para dividir, porque eu acho que estava bem colado Eliseu com Elias, né?
Não se apartava nem um pouquinho, né? nem metro quadrado. Passou uma carruagem, aleluia, fazendo divisão entre os dois. A palavra de Deus vai dizer que ele subiu num redemoinho, aleluia. Foi arrebatado, aleluia. Assim como Enoque foi arrebatado. A palavra de Deus vai nos dar esses dois exemplos. Privilégio. Agora é com Eliseu. Aleluia. A palavra de Deus fala que o sinal era a capa cair, a capa caiu, ele pegou, ele rasgou suas vestes, vestiu a capa. A primeira coisa que ele fez foi atravessar o Rio Jordão, porque ele estava lá de lá, junto com Elias, andaram tanto, que foram para além do Rio Jordão. Transjordânia, né, que é hoje, depois do Rio Jordão. Agora ele tem que voltar, porque o ministério dele está lá. Ele pega a sua capa, toca o Rio Jordão, o rio se abre novamente. E ali Deus começa a usar ele poderosamente, aleluia, Jesus. Entusiasmo, autoridade e unção de Deus, obediência a Deus, temente ao Senhor, entendendo o propósito de Deus na vida dele. E agora ele começa a fazer maravilhas diante de Deus, tudo aquilo que Deus tinha predestinado. Olha que interessante, quero fazer aqui um entre aspas. Quando Deus falou, aleluia, através da boca de Elias, amaldiçoando Acabe, porque Acabe tinha levado o povo a pecar, mas o que foi o estupim da história, vamos dizer assim, foi Acabe e Jezabel tramar contra a vinha de Nabote. Tramaram contra ele, calúnia, mentir contra ele. Ali nós temos um exemplo de casal terrível. Por quê? A autoridade estava sobre Acabe. Mas quem mandava? Jezabel. Meus irmãos, entendamos, Deus me deu essa visão na palavra de Deus. O casamento é assim, meus irmãos. Vou fazer uma comparação, tá? Vou usar aqui uma comparação. Se vocês observarem, quem já viu aqui aquele esporte que se chama rally, que vai duas pessoas no carro? Um é o motorista e o outro é o navegador. Amém? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Deus me levou a comparar assim: o marido, direção, controle, está ali na direção. A esposa é o navegador. O que o navegador faz? Pergunta para o pregador: o que o navegador faz? Aleluia. O navegador, ele orienta. Ele vai observar aquilo que aquele que está no volante ou na direção não está vendo. A adjuntora, aleluia, Jesus. O GPS do homem, amém, irmãos? Glórias a Deus. A autoridade está naquele que está dirigindo, amém? O homem. Mas o navegador é a esposa. Ela está acompanhando, observando detalhes, pontos que talvez o esposo não esteja observando, perigo, talvez, buraco ali na frente. Como para desviar? A esposa está ali aconselhando. A direção do homem, sim, amém? Glória a Deus, repete para nos fazer essa analogia: cabeça, Cristo, a igreja, a esposa. O homem é a cabeça e a esposa, aleluia, a companheira. Mas os dois trabalham juntos, porque o propósito é o mesmo. Passamos, chegamos, alcançamos, aleluia, trabalhamos. Sempre no plural, não existe mais singular. Conjugação agora é plural, aleluia. O filho quebrou o copo, não é? O seu filho fez isso, fez isso. Não, o nosso filho. Vamos sentar agora e vamos resolver. O teu carro quebrou. Não, o nosso carro. Vamos sentar aqui, vamos para o orçamento aqui, vamos fazer a contabilidade, vamos enxugar aqui, enxugar ali, vamos resolver. Está difícil, a guerra é espiritual. Vai orar? Não. Vamos orar. Rei me dá uma voz. Aleluia. Deixa comigo. 2 joelhos dobrados. Tem um poder diante de Deus. Porque a chave é a oração. Humildade de Deus. Imagina 4 joelhos dobrados. Aleluia. Tem um filho em casa. Imagina 6 joelhos dobrados. Tem um casal de filho em casa. Imagina 8 joelhos dobrados, aleluia. O inferno estremece, aleluia, diante daquele que se humilha diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele me
Capítulo 4. Nós vamos chegar lá. Capítulo 4, Eliseu, antes de se deparar com essa situação desse casal aqui, e essa criança, ele vai passar por essa mulher, uma viúva. Essa mulher vai dizer que o marido dela foi profeta diante de Deus. E eu aprendi muito nesse contexto. Olha só o que está escrito. Capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Olha só, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou ao Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que é o teu servo. Temi ao Senhor e veio ao credor levar-me com meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me. Essa mulher aqui está dizendo que o marido dela era servo do Senhor. Eu aprendi muito aqui. Entenda, aquele que está na obediência tem crédito com Deus. Amém? Aquele que está na obediência tem crédito com Deus. Essa mulher era viúva, o marido deixou dívida, aconteceu, mas o homem era temente a Deus, tinha 2 filhos, a situação era pegar os filhos como escravo. A mulher viu o homem de Deus, Eliseu, e fala assim: olha, o teu servo, o servo de Deus, morreu, e agora estou nessa situação, faz alguma coisa. A palavra de Deus vai dizer que o profeta vai multiplicar o azeite. Vocês conhecem, eu quero pregar aqui a respeito sobre multiplicar o azeite, quero chegar ali no casal, vamos chegar lá. Deus trouxe providência para essa mulher. Eles andavam com os profetas lá atrás. Esse profeta que morreu, esse filho desse profeta que morreu, ela está viúva. E agora Eliseu é usado por Deus para trazer providência para essa mulher. E essa mulher não tem os filhos levados para o cativeiro de escravidão para pagar dívida. Amém? Agora ele chega na situação dessa mulher de Sunem, a sunamita. Presta atenção comigo. O profeta tinha capa de profeta, tinha cajado. A roupa dele, tudo indicava que ele era profeta, né? Terno, Bíblia embaixo do braço, nos tempos de hoje, tudo indicava, o seu estereótipo, as vestes exteriores indicavam que ele era profeta. Mas não foi a primeira vez que a mulher de Sunem falou: é profeta, homem de Deus. O texto vai nos dizer que a palavra revela: eu observando, não é olhei e vi, passou, observando que esse profeta passa aqui na frente da nossa casa. E ela começou a contar para quem, meus irmãos? Para o marido. Uma grande lição de casal aqui. 3 caráteres se afloram aqui. O caráter do Eliseu, da esposa, porque ela não vai contar para a amiga, a vizinha, nem para a irmã. Aleluia. O seu cúmplice é o esposo. O seu maior amigo é o esposo. Aleluia. E ela chega para o esposo, aleluia, compartilha com ele: veja que passa aqui um homem de Deus. E ela começa a pensar, ela começa a raciocinar rapidinho assim. Passamos aqui um quarto, olha só, prudência, lá perto do muro, não um quarto perto de casa, dentro de casa, lá perto do muro, faz um quartinho, deixa ali ele, né, ter a sua privacidade. Nós aqui, caso ele passe por aqui, tem lá uma cama, tem um candeeiro, tem uma mesinha, e ali ele para dormir. Meus irmãos, você não vai ouvir o marido dessa mulher falar não para ela. Vocês estão vendo o marido falar não? Não. Ela faz uma proposta para o marido: façamos. Não chegou para o marido assim: ó, faz o que eu quero agora. Ele ensina muito. Façamos. Ela convida ele para dentro do plano. Façamos. E foi feito. Esse marido não disse não para ela. Por que ele não disse não? Aleluia, Jesus. Essa mulher, essa esposa tinha crédito com o marido. Amém? Essa mulher tinha crédito, ela tinha confiança. Por quê? Por causa das suas atitudes, da sua conduta, do seu caráter. Passamos aqui
E ali aconteceu, meus irmãos. Olha que interessante, já vou caminhar para o final. Houve uma situação, o filho morre, porque o profeta falou para o seu moço Geazi: o que essa mulher precisa? Ele chegou para o profeta e falou assim: ela não tem filho, chama ela aqui, olha só, quantas só junto comigo. Depois desse tempo, por um tempo de vida, um tempo de vida de gestação, 9 meses, né? Um tempo de vida, você vai dar à luz a um filho. Composto, vai acontecer, e aconteceu, gerou um filho. Esse filho era grande, foi trabalhar com o pai, desmaiou. O pai manda o moço levar até a mãe segura o filho no colo, junto aos joelhos, está ali na Bíblia. Essa criança morre no colo da mãe. A mãe leva a criança até a cama do profeta, desce e fala com o seu marido: prepara o jumento, que eu vou na casa do profeta. Mas hoje não é sábado, nem dia de lua nova. Está tudo bem? Tudo bem. É um controle emocional. Essa mulher podia estar descabelando, o filho está morto. Podia estar desesperada, gritando ao vento. Controle. Está tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Filho morto. Vai no caminho, o profeta Eliseu vê a mulher e fala para o moço Geazi: vai lá e pergunta o que ela quer. Chegou até ela, junto ao jumentinho ali, e falou assim: está tudo bem, marido? Tudo bem. Está tudo bem a casa? Tudo bem. Filho, está tudo bem? Tudo bem. Tranquilidade, autocontrole, domínio próprio, fruto do Espírito Santo, vai ser escrito lá no Novo Testamento, Gálatas capítulo 5. Mas a mulher já tinha controle emocional. Chegou no profeta, agora, né? Chegou diante da solução. Olha, não pediu um filho, mas ele morreu. Dá um jeito, se vira, né? Trocando em palavras, né? Não pedi, tu me deu, não me deu? Então resolve, está morto, vai lá. A Bíblia vai dizer que ele foi até lá, orou sobre a criança, deitou sobre a criança. Primeiro ele mandou o Geazi levar o bordão foi lá, não fala nada, colocou o bordão, o profeta chega, ele ora para a criança, ele deita sobre a criança. A Bíblia vai dizer que o corpo do profeta vai descer o profeta, a carne do jovem, ele sopra sobre ele vai pela casa, ora de novo, volta lá, a criança dá 7 espirros e volta à vida no milagre e começa a caminhar pela casa. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, depois vocês lerem, capítulo 8, depois vai nos dizer que essa ação foi tão benevolente para o profeta Eliseu, a ação dessa mulher, que lá na frente o profeta Eliseu vai até ela. A Bíblia não fala que ela está com o marido, mas fala para ela assim: ó, vai para outro lugar, porque vai haver fome. Deus mandou a fome por causa do pecado naquela região. Vai para lá e fica lá. Quem obedece a Deus tem crédito com Deus. Eu não sei a tua situação, a tua dificuldade. Eu não sei. Deus é poderoso para fazer. Deus restaura casamento. Deus muda a personalidade. Deus trabalha na finança, na enfermidade, no meio ministerial. Deus faz a obra, mas é necessário nós se colocar na presença de Deus. E mesmo que nessa vida nós não venhamos alcançar, entenda, é melhor passar com Deus no caminho, com a presença de Deus, do que sem Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar os irmãos a colocar em pé. Perdoa, pastor, vocês 2 minutos. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Casamento é uma instituição de Deus, meus irmãos.